Olá, boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde. Quero apresentar a vocês Natasha, me corrija se eu estiver errado, Ibrádio Ganem, sim. Ganem, do Rio de Janeiro. Ela está representando o Hospital da UERJ e o Abramut. Depois eu gostaria que você, antes de apresentar, me explique um pouquinho, né, quais serviços são esses. E ela vai estar apresentando o trabalho Relato de Caso de Mutismo Seletivo ou Transtorno Silencioso. Ok. Me ouve adequadamente, doutor Leonardo? Perfeito. Vamos lá. Eu vou relatar um caso de mutismo seletivo. Eu sou psiquiatra pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela UERJ, né? Também sou infectologista, porém não é minha área de atuação, nem a minha área do coração. E sou diretora da Abramut. A Abramut é a Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil. E esse é o meu conflito de interesse que eu venho declarar. Era isso que o senhor tinha me perguntado anteriormente, está aí. A Abramut, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil. Legal. Fique à vontade. Obrigada. Paciente feminino, 4 anos, desde os 2 anos de idade, se comunica verbalmente apenas com os genitores. No contexto domiciliar, fala normalmente apenas com os genitores, com domínio da linguagem oral, sem restrições comportamentais e dentro do desenvolvimento adequado para a sua faixa etária. Ou seja, dentro de casa, essa criança fala com pai e mãe. Se uma pessoa externa, um irmão mais velho, um tio, um primo, uma faxineira entrar no contexto do lar, ela emudece, tá? No contexto da escola, ela permanece em mutismo com as crianças e com os adultos, faz pouca comunicação não verbal, apresenta recusa escolar e queixas somáticas diariamente no caminho para a escola. É uma criança que os pais notam as mãos gélidas, tremores, palidez cutânea mucosa. E a criança relata para os pais sintomas gastrointestinais nesse percurso para a escola. Não se comunica verbalmente com nenhum membro da família, a não ser pai e mãe, né? Como eu falei anteriormente. Não consegue utilizar recursos de áudio do celular, onde a sua voz fica em evidência para se comunicar com ninguém. O pai tem transtorno de personalidade paranoide, em tratamento e com uma internação psiquiátrica prévia, e a mãe tem histórico de transtorno depressivo maior. Ao exame, na primeira avaliação, ela permanece em mutismo absoluto, não faz contato visual, o corpo está retraído e conectado ao da mãe, ela não larga a mãe nem um segundo, não brinca com os recursos lúdicos do consultório oferecidos, não utiliza gestos para se comunicar, permanece congelada. Essa denominação congelada, ela faz parte de um estadiamento que a gente tem para o mutismo seletivo. Se eu tiver tempo, eu falo um pouquinho sobre ele. Outros diagnósticos foram descartados pelo relato dos pais, da escola e da psicóloga, e por vídeos gravados pelos pais no contexto do lar, sem que a criança percebesse. Isso é um artifício muito importante quando a gente precisa avaliar uma criança mutista. A gente precisa saber se ela tem a fluência verbal, se ela tem o domínio da linguagem verbal. Então, a gente precisa que os pais gravem vídeos dela falando, num contexto que ela se sinta relaxada, para que a gente faça para que a gente veja ela falando, né? Foi iniciada a fluoxetina com até a dose de 20 miligramas por dia, né? Em 1 mês, apresentou melhora dos sintomas físicos, porém permanece no mesmo estadiamento em relação ao mutismo. No 2º mês, já consegue, por meio de gestos e sussurros, se comunicar com professores para necessidades básicas, tipo ir ao banheiro. Ela não conseguia ir ao banheiro durante a creche. Já brinca com seus pares e sorri, porém permanece em mutismo. Não apresenta mais queixas somáticas, aquelas queixas que eu falei no caminho para a escola. Iniciou comunicação verbal com a psicóloga, já nesse 2º mês. No 4º mês de tratamento, eu sou recepcionada na consulta com: oi tia, hoje eu quero falar com você. Quase cai dura, obviamente, né? E a partir desse momento, ela consegue ativamente se comunicar com a voz em consulta. Em 6 meses de tratamento medicamentoso e TCC com enfoque para o mutismo seletivo, ela consegue comunicar-se verbalmente de forma ampla e nos mais diferentes locais. 12 meses após essa generalização da fala, ou seja, 12 meses após
a remissão do sintoma e o retorno da fala, a medicação começa a ser desmamada e a paciente continua mantendo ganhos e sem outras manifestações ansiosas ou psiquiátricas. Né? E agora eu queria falar um pouquinho do mutismo seletivo, né? O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade raro, que se caracteriza por uma incapacidade persistente de falar em situações específicas, nomeadas sociais, né? Nas quais existe a expectativa que a criança fale. No entanto, fala normalmente em casa ou em outros locais ou com pessoas com as quais ela se sinta confortável e segura. Ou seja, uma criança mutista seletiva é uma criança com competências linguísticas preservadas, com domínio do idioma, porém, que em situações de exposição social permanece em mutismo absoluto. Né? No ano de 2014, com o DSM-5, de forma muito assertiva, migrou esse transtorno para os transtornos de ansiedade, né? Ele antes fazia parte dos transtornos geralmente diagnosticados na primeira infância, mas aí ele agora é um transtorno ansioso, né? Ele tem uma prevalência muito baixa, ele é encontrado em menos de 1% no grupo dos transtornos ansiosos, né? Sendo a sua incidência maior no sexo feminino. E a idade de manifestação é na idade mais ou menos entre 2 e 5 anos, que é o pré-escolar, né? De fato, os primeiros sintomas de mutismo seletivo coincidem em geral com a entrada da criança, né? Com o ingresso dessa criança na creche, sendo a idade média ali entre 2 e 7 anos de idade, que é quando essa criança é confrontada de forma repetida e o desafio da fala é solicitada a ela, né? Então, passa a ser percebida essa recusa a falar nesses momentos sociais, né? Em 95% dos casos, mutismo seletivo tem outras comorbidades ansiosas associadas, geralmente ao transtorno de ansiedade social. Esses estágios de comunicação verbal são estágios propostos por uma psicóloga que é a referência mundial em mutismo seletivo, e eles são o estadiamento que a gente tem. Ele é muito útil no processo psicoterápico, mas ele ajuda também o psiquiatra, e se a gente tiver tempo e interesse, a gente passa por ele, né? Qual é o papel da psicoterapia direcionada, né? Quando a gente fala em mutismo seletivo, a gente precisa entender a importância do TCC com um protocolo específico para o mutismo seletivo, tá? A gente precisa de sensibilizar sistematicamente essa fala. E a gente tem alguns métodos para fazer isso, né? A gente tem gestão de contingência, desvanecimento de estímulo, reforçamento positivo, modelagem, treinamento em habilidades sociais. A gente precisa entender que essa criança, ela precisa ser treinada das suas habilidades sociais, porque ela não faz isso, às vezes, há muitos anos, ela não se relaciona socialmente, então ela não sabe como fazer isso, né? E a gente, paralelamente a todo esse trabalho de terapia cognitivo com a criança, a gente precisa trabalhar os pais, trabalhar os professores no sentido de evitar comportamentos reforçadores dos adultos, né? Quando é que essa criança para no psiquiatra, né? Quando é que eu vou medicar uma criança com mutismo seletivo? Né? Quando essas técnicas que eu descrevi anteriormente de TCC bem aplicadas por 6 meses não deram resultado, né? Quando a ansiedade da criança é tão grande que inviabiliza a aplicação das técnicas, quando o prejuízo social interfere no desenvolvimento esperado para a idade dessa criança, né? Quando tem presença de comorbidades, tipo outros transtornos ansiosos ou até um transtorno depressivo maior, e quanto maior o tempo de mutismo, né? Geralmente mais de 2 anos. Se essa criança é mutista seletiva por mais de 2 anos, a gente vai intervir com medicação também, né? Não existe um protocolo medicamentoso específico para o mutismo seletivo, né? O que a gente usa e que é descrito na literatura, na
pouca literatura que a gente tem para o mutismo seletivo, mas o que a gente utiliza é o que a gente tem para a fobia social na infância, né? Lembrando que o FDA não libera nenhuma substância para ansiedade na infância, mas classicamente a gente usa os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, geralmente a fluoxetina, o escitalopram e a sertralina são os que mais aparecem nos artigos científicos, mas a gente também pode usar a fluvoxamina, a paroxetina e, em casos refratários, a venlafaxina, tá? Mas é para casos de refratariedade mesmo. Considerações finais. Não é um transtorno muito prevalente, mas certamente ele é subdiagnosticado. E eu falo isso para vocês pelo seguinte, ele é um transtorno internalizante, né? E, portanto, muitas vezes ele não é percebido, né? Essa criança fala normalmente no ambiente doméstico, em casa, e isso não aciona o alerta dos pais em relação a algum tipo de problema que essa criança possa ter. Então, se você não tem professores atentos no colégio para acionarem esses pais, esse transtorno vai passar desapercebido e os pais não vão notar essa dificuldade social de se comunicar, né? E também porque esse transtorno é muito pouco conhecido pelos profissionais que atuam com crianças, né? E daí vem a Abramuth para trazer conhecimento para os adultos e para os profissionais que lidam com criança, né? Porque a gente só diagnostica o que a gente conhece, né? Quanto mais tardio o tratamento, maior a chance de cronificação e mais difícil é o retorno da fala. É um transtorno muito grave, pois prejudica a aquisição de habilidades sociais, né, ao longo do tempo e atrapalha o desenvolvimento, inclusive acadêmico, dessa criança. Por isso que a gente precisa intervir. Mutistas seletivos geralmente serão adultos com ansiedade social ou outros transtornos de ansiedade associados, mesmo quando tratados. Isso é da ordem de 95%. Essas são as minhas referências. E aqui está o meu e-mail de contato, o site da Abramuth e o Instagram da Abramuth. Muito obrigada a todos. Parabéns. Excelente apresentação, excelente trabalho. Vou até fazer uma pergunta que é mais técnica, mas é importante para quem está nos assistindo, e é uma pergunta que com frequência as famílias trazem, né, os próprios pacientes trazem. Como diferenciar o mutismo seletivo do autismo? Na verdade, a competência da fala do mutista seletivo está presente. Quando o mutista seletivo, ele é seletivo, né? A fala dele se cala, a voz dele se cala em ambientes sociais, onde ele se sente ameaçado, coagido. Em ambientes onde ele está seguro e com pessoas que são da confiança dele, ele fala de forma absolutamente adequada, sem nenhum atraso na linguagem e com fluidez verbal e com gestual não verbal também adequado para a idade. E o autista não. O autista, todos os ambientes, o comportamento dele e a fala dele pode ser inadequado em todos esses ambientes. Achei muito importante você falar do aspecto pedagógico, porque eu não sou psiquiatra da infância e adolescência, mas atendo adultos com fobia social, e é notório o quanto muitos acabam ficando com prejuízo do aprendizado, por causa da ansiedade social, motivo seletivo não reconhecido. E prejuízo de competência social mesmo, né? Que acarreta em prejuízo no trabalho, prejuízo laboral, prejuízo nas relações afetivas. Agora eu quero que você fale um pouquinho sobre a Abramuth, de onde ela surgiu, o que ela tem feito, achei interessante. A Abramuth é uma associação, é uma ONG, né, uma associação sem fins lucrativos, fundada por mim e por uma colega psicóloga, Francilene Torraca. Nós fundamos a Abramuth agora, ela é recém-fundada, ela tem 1 mês de atuação, quer dizer, ela tem 1 mês de fundação, mas ela já atua há algum tempo. Nós atualmente atendemos 60 famílias de mutistas seletivos, a gente tem um projeto de grupo de pais, de grupo de orientação de pais, com resultados incríveis,
né? E a partir desse movimento que a gente teve, que a gente viu a necessidade de acolher esses pais e da necessidade de passar informação para os profissionais. O pediatra, você conversa com um pediatra, por exemplo, ele não sabe o que é mutismo seletivo. Você conversa, às vezes, com um psiquiatra que atende só adulto, ele também não sabe o que é mutismo seletivo, né? E a gente não diagnostica aquilo que a gente não sabe. Então, a criação da Abramut veio dessa nossa observação de uma lacuna ali que a gente precisava preencher. A partir de um paciente que a gente dividiu, de uma pacientinha com mutismo seletivo. Então, a gente fundou a Abramut. E ela está aí hoje já com 60 famílias. A gente tem um mês de fundação e a gente já tem 60 famílias com resultados muito incríveis. E a melhor resposta que vocês têm observado é com TCC. É com TCC, mas é um TCC específico com protocolo para o mutismo seletivo. O profissional precisa estar treinado, o psicólogo precisa estar treinado para fazer uma dessensibilização ali sistemática. Existe um protocolo que você não acha em livros brasileiros, na verdade, isso aí a gente tem que procurar em literatura de fora, mas tem um protocolo todo específico para o mutismo seletivo, né? O remédio entra para diminuir a ansiedade e o TCC entra para dessensibilizar, para trazer de volta a voz, né? Excelente. Não, mas era esse ponto que eu queria tocar mesmo. Psicoterapia com foco, né? Com foco e técnica específica. Específico, sim. Exatamente. Ok. Meus parabéns, Natasha. Excelente trabalho. Obrigada pela oportunidade. Parabéns aí pela criação da Abramut.